Alô pessoal, tudo bem? Temos aqui um ON7, né, G600 com problema na malha do termistor, né, problema de carga aí. Então vamos dar uma olhada aqui no circuito e ver quais são os termistores responsáveis aqui. Geralmente, quando você vê a sigla THM ou TH no esquema, quer dizer termistor, tá? E aqui, ó, por exemplo, tensão de referência, ó, XO, cristal, tá? Então, cristal é oscilador, termistor, beleza? Aqui, ó, termistor, tá? Então, tudo que tem a TH no esquema tem a ver com termistor. Então, vamos lá, ó. Primeiro aqui quer dizer principal, né? Main termistor, termistor principal do aparelho. Vamos ver quais são os outros. Ó, eu tenho o termistor do cristal oscilador, que é o XO-term, tenho o termistor do PA e da bateria, que é o principal, né? Então vamos analisar aqui. Primeiro, essa tensão de referência é uma tensão que faz um divisor de tensão aqui, tá? Então já teve vídeos aí do canal que eu expliquei sobre divisão de tensão, né? Sobre divisor de tensão. Basicamente, a gente tem dois resistores, né? Esse aqui é um resistor de 100K e esse aqui é um termistor, que também é um resistor, porém ele é variável conforme a temperatura do aparelho, tá? E isso ligado ao GND. E aqui nessa linha eu tenho a saída de tensão, então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma tensão de referência. Calma aí, deixa eu desenhar isso melhor aqui. Ó, aqui eu tenho uma tensão de referência, tá? Essa tensão de referência ela passa por dois resistores, tá? E vai ao GND. O meio desse resistor eu tenho a minha divisão de tensão, tá? Então aqui eu vou ter o resistor de 100K e aqui eu vou ter o termistor, tá? E essa linha aqui é a linha main term que vai direto aqui para o PMIC, desse aparelho. Então o PMIC ele vai detectar a tensão que eu tenho aqui, de acordo com a temperatura, certo? Então aqui, ó, aqui é a linha main term. Beleza, então aqui ele vai lá pro PMIC, tá? Vai pro PMIC. Então eu tenho 100K aqui e eu tenho o termistor aqui. Se essa resistência aqui cair conforme a temperatura, eu vou ter uma alteração nessa malha aqui, certo? Então essa tensão de referência que eu tenho aqui, ó, deixa eu ver lá, ela vem lá do PMIC também, deixa eu ver. Ó, ela vem lá do PMIC, tá? Sai nessa linha aqui, ó, VRF bate term, tá? Aqui não diz qual é a tensão dele, mas eu tenho uma tensão aqui, deve ser 1.8 volts. Tá? Então eu tenho 1.8 volts aqui, eu devo ter 1.8 aqui. Porém, dependendo dessa resistência aqui, eu não vou ter 1.8. Tá? Como saber a resistência aqui? Então, a gente pode puxar o datasheet aqui, ó. A gente tem o código aqui dele. Vamos dar uma olhada aqui, ó, datasheet. Vamos ver se a gente acha fácil esse esquema aqui. Ó. Beleza, então eu tenho o datasheet aqui, ó. Ó, compensação de temperatura por transistor para cristal oscilador, tá? E também para baterias recarregáveis, sensor de temperatura. Então, beleza. Ó, a resistência dele a 25 graus é de 100 kΩ, tá? É de 100 kΩ. Então, se eu testar esse resistor fora da placa, ele tem que dar 100 ohms aqui, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui a gente tem 100 kΩ. Se eu tenho exatamente 25 graus de temperatura aqui, eu vou ter 100 kΩ.
Se eu tenho 100 nesse resistor e 100 nesse resistor, essa tensão aqui de 1.8 ela vai ser dividida por igual por 2. Tá? Então aqui eu devo ter 0.9. Não vou ter 1.8. Tá? E essa tensão ela vai mudar conforme a minha resistência. Se a minha resistência cair conforme a temperatura ou subir, eu vou ter uma alteração nessa tensão aqui. E aí o PMIC vai reconhecer essa alteração e vamos saber qual que é a temperatura do aparelho. Tá? Então, como diagnosticar isso aqui? Primeiramente, você tem que ter uma tensão chegando nesse resistor aqui, tá? Uma tensão de 1.8, aí aqui ele não fala qual é a tensão, mas vamos supor que seja 1.8, a gente tem que ter alguma tensão chegando aqui. Esse resistor aqui, ele tem que estar passando a corrente para cá. Então, aqui, ó, nesse ponto, tá? Do resistor, quer ver? Deixa eu abrir lá na placa, ó. Tá vendo? Aqui é o termistor dele, certo? Deixa eu tirar um print aqui, apagar isso aqui. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que ter um dos lados desse resistor, tá? Eu não sei qual que é. Então, aí vai ter que testar nos dois lados. Em um dos lados eu tenho que ter 1.8 volts, certo? E do outro lado eu vou ter a queda de tensão. Eu vou ter a divisão da tensão de acordo com o termistor, que é o TH400, que está do lado dele. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter 1.8. Do outro lado do termistor, eu vou ter que ter 0.9 aproximado. Depende da temperatura. E um lado do termistor está indo para o GND. Aqui eu não sei qual que é, tá? Isso aí você tem que testar na placa e ver qual que é o GND e qual que é a tensão. Beleza, então 1.8 ele vai passar aqui. Do outro lado do resistor, ele deve estar indo para... Aqui, ó. Ele deve estar indo para o termistor, certo? E o outro lado é o terra. Então, do outro lado do resistor, eu também tenho que ter 0.9 volts aproximado, tá? E essa linha main term tem que estar indo lá para o PMIC. Ele vai passar por esse capacitor aqui de filtro e tem que estar indo lá para o PMIC, tá? Então, eu tenho que ter uma condução reversa do termistor aqui lá para cima, para o PMIC. Tá? Se eu não tiver essa comunicação entre main e term, aí pode ser que eu tenha, se eu tiver uma alteração nessa malha em condução reversa, pode ser que eu tenha um problema lá no PMIC. Não está chegando esse dado lá, essa tensão tem que chegar lá. Tá? Essa informação aqui gerada pelo termistor tem que chegar lá, certo? Então, primeira coisa, eu tenho que ver se eu tenho a tensão, tenho que ver se esse resistor aqui está presente na placa e não está partido, não está rompido ou com sua resistência alterada. Tá? Então eu consigo medir em escala de ohms aqui, eu consigo medir essa resistência. O termistor eu posso medir aqui também, porém ele não vai dar um valor preciso, tá? Mas eu também posso medir, eu posso ver se ele está aberto, se ele está alterado, muito alterado para cima. E eu tenho que ver se está chegando, se eu tenho comunicação dessa linha lá com o PMIC, tá? Então eu tenho que ver se eu tenho comunicação dessa linha com o PMIC. Beleza? Dito isso, a gente tem os outros termistores também, que é o do PA e o do cristal. O do PA eu acredito que não seja, por exemplo, a gente tem uma tensão de 1.8, é o mesmo esquema, 100K e um termistor. Tá? Então é a mesma coisa, porém esse PA aqui, deixa eu ver aqui, ele vai lá para o PMIC também. Eu não sei se ele atrapalharia na carga, tá? Mas é bom a gente conferir. E também o compensador de temperatura do cristal oscilador. Que todo cristal oscilador, ele trabalha aqui internamente com uma frequência oscilante aqui, né? Porém, ele precisa ter um sensor de temperatura. Tá? E esse sensor de temperatura, que está interno lá ao cristal,
o PMIC precisa compensar isso, tá? Porque senão o cristal, ele, de acordo com a temperatura, conforme ele esquenta, ele vai alterar e a gente precisa de um cristal que seja preciso, tá? Por isso que ele tem internamente ele tem um sensor de temperatura, tá? Que também vai mandar lá para o PMIC essa informação, beleza? Então o principal que a gente tem que ver é o main term aqui, tá? Então se eu remover o resistor e remover o termistor aqui, eu tenho que ter uma condição reversa lá com o PMIC, tá? Se essa condução reversa aí, no caso, eu vou fazer o seguinte. Aqui, por exemplo, ó, tenho lá o meu multímetro. Multímetro em escala de diodo, tá? Se eu coloco a ponta vermelha no GND, tá? A ponta preta, isso eu removi essa resistência e removi o termistor. Então eu parti essa linha aqui em dois, certo? Essa linha agora ela tá, a única comunicação que eu tenho nela é no PMIC, certo? Aqui, ó. Eu tirei esse termistor, tirei o resistor, eu tenho uma linha de filtro, um capacitor de filtro, certo? E eu tenho PMIC. E então, com a ponta vermelha, eu meço no pad do termistor aqui, certo? Eu medi no pad aqui. Eu tenho que dar um valor de referência e esse valor aí, se for um valor baixo, né? Isso o ideal seria comparar com outra placa, né? Se me der um valor baixo, ou eu tenho duas alternativas. Essa linha ela está em fuga internamente no PMIC, ou é esse capacitor em fuga, porque ele é o único capacitor na malha aqui. Tá? Então eu não posso ter um valor baixo em escala de diodo. Tá? Agora, se me der um valor alto, quer dizer que eu não tenho comunicação nessa linha aqui. Porque eu não estou tendo comunicação, essa linha se partiu. Tá? Essa linha se partiu. Então, o que é a condução reversa? A condução reversa ela vai injetar uma tensão aqui de 3 volts, mais ou menos 3 volts, depende do multímetro. Vai injetar uma tensão de 3 volts aqui e ela vai percorrer o CI, né, no caso o PMIC aqui, ó. Ela vai percorrer o PMIC e vai lá para o terra, certo? Ele vai me dar uma queda de tensão, ele vai me dar o valor de queda que esse PMIC consumiu na malha. E no caso esse PMIC e o capacitor, porém o capacitor ele não consome, se ele estiver consumindo ele está em fuga. Se eu pegar dois fios aqui, ó, pegar um capacitor, né? Peguei um capacitor aqui, né? E aqui, ó, eu liguei na ponta vermelha do multímetro e aqui eu liguei na ponta preta do multímetro, certo? E isso em escala de condução reversa, escala de diodo, tá? O que vai me acontecer aqui? Eu vou ter um valor OL, tá? Porque o capacitor ele trabalha como se fosse uma chave aberta, ele não permite que a corrente passe por aqui quando ele estiver carregado. Então, ele vai dar um valor muito rápido e depois vai se carregar, certo? Ele vai se carregar e aí não vou ter mais corrente passando por aqui. Por isso que vai me dar OL. Porém, se eu tiver um valor de condução reversa, quer dizer que esse capacitor aqui está em fuga. Ele está deixando passar alguns elétrons aqui, ó, e a corrente está circulando por ele. Não deveria. Então eu estou tendo uma queda de tensão. Então antes, onde era para me ter 3 volts, eu vou ter 2,8, eu vou ter 2 volts, entendeu? Se o capacitor entrar em curto total aqui, né? Qual vai ser minha queda de tensão? Vai ser 0 volts, certo? Quer dizer que eu vou ter todos os 3 volts indo para o terra, indo para o GND. Então o meu multímetro ele vai mostrar um valor zerado. Por isso que a condução reversa, se eu, por exemplo, eu tiver uma fuga aqui nesse multímetro, nesse capacitor, tiver uma fuga aqui, esse capacitor está indo para o terra aqui. Porém aqui, ó, o 0,9 ou 1,8 que era para entrar aqui nele,
E não era para ir para o terra, ele tem que ir para o termistor aqui. Ele está indo para o terra, então eu tenho uma fuga nesse capacitor aqui. Entendeu? E aí na minha condução reversa lá eu vou ter um valor onde comparado com uma placa boa deveria ter uns 300, por exemplo, eu vou ter lá 0.050, por exemplo. Certo? Quer dizer que 2 volts e meio está indo para o terra. 2 milivolts e meio está indo para o terra. Né? 2 milivolts não. 250 milivolts está indo para o terra. Certo? Ou seja, o capacitor está com uma fuga. Agora, se o capacitor estiver ok e aí a fuga está no PMIC, aí eu já sei o que é o problema. Agora, se eu tenho uma linha aberta aqui, né, eu não vou ter valor nenhum. Então, voltando lá ao exemplo lá do capacitor, imagine que eu tenho um capacitor aqui, ponta vermelha aqui e ponta preta aqui. Eu vou ter um valor OL. Porém, se eu tiver uma linha rompida aqui, eu também vou ter um valor OL. Tá? Também vou ter um valor OL, mas aí eu não sei se meu capacitor está bom ou não. Certo? Então a escala de condução reversa ela tem esses macetes. Se você não tomar cuidado, às vezes você acha que está dando OL e está ruim, mas às vezes você tem um capacitor em série aqui, dependendo da malha. Não é esse caso aqui, mas dependendo da malha pode acontecer isso. Então tudo tem que ser analisado aqui. Tá? Mas basicamente nesse exemplo aqui, a gente tem que ver o termistor, se ele está com a sua resistência normal, o resistor, se chega a tensão aqui e se essa tensão chega no PMIC. Tá? E se eu não tenho um curto ou uma fuga de corrente nesse capacitor ou no próprio PMIC, né, que está alterando essa resistência aqui. Está alterando a resistência da malha e tendo uma queda de tensão onde não deveria ter. Né? Se é 100K aqui, 100K aqui, 100K aqui, aqui é 1.8 volts, então aqui eu tenho que ter a metade. 100K, né? São dois resistores iguais, de igual valor, aqui eu tenho que ter 0.9. Agora, se eu tenho 100K aqui, 100K aqui, e esse resistor, esse capacitor já não é mais um capacitor. Ele está com uma fuga de corrente, está trabalhando como se fosse uma resistência. Que é exatamente isso. Todo capacitor ele não permite que os elétrons passem daqui para cá. Porém, se ele tem uma fuga, ele trabalha como se fosse uma resistência. Ele tem uma resistência interna aqui. Tá? Então, ele diminui essa resistência aqui. Então, aí eu já não vou ter mais 100K aqui. Né? Eu vou ter aqui 100K, aqui 100K. Porém, aqui eu vou ter uma resistência aqui. Talvez, sei lá, 1K. Ou se for uma resistência baixa, ele estiver praticamente em curto, eu vou ter 100 ohms aqui, certo? Então, vai alterar a minha resistência aqui. Vai alterar a minha tensão aqui, onde era para me ter 0.9, certo? Eu vou ter lá 0.1 ou 0.2, e aí o PMIC vai falar, opa, o termistor está falando lá que tá quente aqui, eu vou desligar e não vou carregar o aparelho. E aí ele desarma. E às vezes o aparelho está normal a temperatura, o problema é o termistor que se alterou, ou um capacitor que entrou em fuga, ou o próprio PMIC já não quer mais funcionar direito. Beleza? Valeu, até a próxima.